Quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente Demar Traiano, os demais deputados e deputadas dessa casa, a todos que nos visitam. Cumprimentar também quem nos acompanha pela TV, pelo rádio e pela internet. Quero aqui reafirmar o que o deputado Tadeu Venere já mencionou na sua fala, de que, de fato, atropelou-se a Constituição brasileira, atropelou-se o nosso ordenamento jurídico. Isso está nas palavras, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que está lá há 25 anos, um grande jurista. Ele disse que isto, de fato, foi para além do que a lei, do que a Constituição brasileira permite. Quando o ex-presidente Lula não foi intimado para depor, e mesmo assim foi levado, sequestrado, para depor na Polícia Federal. É claro que a Polícia Federal, ela recebeu uma determinação da Justiça. Aí é na Justiça que nós estamos verificando que há exageros. E 65% da população brasileira concordou que houve um exagero por parte da Justiça, que, combinado com meios de comunicação de grande audiência, fez um espetáculo e continua reproduzindo como espetáculo para o Brasil. Se já foi conduzido o brasileiro sob vara, conduzido o brasileiro com coerção, sem ter sido intimado, sem que esse brasileiro ou esta brasileira tenha se negado a depor, também tem erros. Não se pode aceitar que se passe por cima da lei, por cima da Constituição, para agredir nenhum brasileiro, nenhuma brasileira. Se tem suspeitas, que trabalhem, que investiguem, e que, se chegando à conclusão de que tem crime, então que se puna. Evidentemente, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira está imune. Isto é fato. Agora, o que não dá é para ser seletivo. Seletivo. E também, o que é que está por trás de tudo isto? Um golpe em curso. Como já aconteceu no Brasil, mais do que uma vez. E todas as vezes que aconteceu, não foi bom para o Brasil. Não foi bom para o povo brasileiro, especialmente para a classe trabalhadora. Quando Lacerda, por exemplo, comandou uma campanha de difamação contra Getúlio, ele que comandava o grande jornal Tribuna de Imprensa no Rio de Janeiro, ele que era deputado federal da UDN, e Getúlio se viu acuado, acabou cometendo suicídio para que não houvesse o golpe, porque ele não fosse deposto e preso, e injustiçado. E o golpe acabou acontecendo 10 anos depois. O que aconteceu com Getúlio não foi bom. E Lacerda invocava os militares para tomar posse. Depois Lacerda viu, em 66, o erro que ele havia cometido. Foi atrás do PCdoB, foi atrás de Juscelino, foi atrás de João Goulart, para fazer uma frente, para combater o golpe que ele tinha ajudado em 64. Então, não se pode apoiar golpe. E nós estamos observando que algumas lideranças estão indo para a imprensa, lideranças como Fernando Henrique Cardoso foi, dizendo que a presidenta Dilma devia renunciar. Ou então, que o Congresso cassasse o mandato dela.
Ora, isso não é bom. Isso está equivocado. E foi apresentado um documento ao Brasil no dia 10 de agosto do ano passado, exatamente há 50 anos aí do golpe, e há 60, né, da morte de Getúlio Vargas, que foi no mês de agosto que aconteceu. Um documento chamado Agenda Brasil, que foi transformado em uma ponte para o futuro, e que o Requião, inclusive, chamou de uma ponte para o inferno. Um documento que está sendo apresentado ao Brasil como um programa de governo pós-Dilma. Então há um movimento no Brasil para criar as condições para que um outro governo seja implementado no Brasil com um programa chamado de Estado mínimo, Estado liberal, que, aliás, as 123 lideranças que articularam movimentos pró-impeachment no Brasil se filiaram em partidos de oposição ao governo e se apresentaram como defensores do Estado mínimo. E aí, o que é que este programa de governo pós-Dilma, que tem o condão na fala de alguns líderes de unir o Brasil para sair da crise, propõe? Propõe, por exemplo, acabar com as vinculações constitucionais da educação, da saúde, de ciência e tecnologia. Isso é muito grave. Desobrigar o prefeito, o governador, o presidente da República de investir o mínimo da arrecadação na educação, de investir o mínimo da sua receita em saúde, de investir o mínimo de 2% em ciência e tecnologia, acabando com a pesquisa e acaba com a universidade. Renuncia à soberania de um país quando fica dependente de pesquisa dos outros. Então é importante a gente observar que nesse documento que propõe uma ponte para o futuro, que, entre aspas, quer unir o Brasil, propõe, por exemplo, que o negociado prevaleça sobre o legislado, arrebentando com a classe trabalhadora, podendo negociar para baixo da lei. Propõe a terceirização escancarada. E a gente sabe que o trabalhador que é terceirizado tem um contrato precário e ganha menos do que aquele que é contratado diretamente pela empresa ou pelo órgão público. Propõe ainda esse documento, que tem que se fazer uma reforma da Previdência para retardar a aposentadoria dos trabalhadores e acabar com a indexação que tem para poder pagar um benefício menor que o salário mínimo ao trabalhador brasileiro, como era no passado. Propõe esse documento que tem que dar garantia jurídica para os grandes negócios, para impedir, por exemplo, que se quebre contrato como o do pedágio, que favorece os grandes. Então há projetos em debate, não são apenas debate de pessoas. E aí por isso é importante para aqueles que querem dar o golpe, é importante que desacredite lideranças, que defende o projeto de inclusão. E aí vão encontrar muitos educadores, professores, funcionários de escola, defendendo, por exemplo, que os recursos advindos do pré-sal vá para a educação, sim, para que possamos cumprir com o Plano Nacional de Educação, que é chegar a 10% do PIB em 2024 aplicado na educação. A defesa do Fundeb, a defesa do piso mínimo para professor no Brasil, que foi criado pelo presidente. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente. A defesa da hora atividade, que chega a 30%, 33% da carga horária do professor, para melhorar a qualidade do ensino.
a defesa da construção de muitas escolas infantis, através do Proinfância, também criado por Lula. O Brasil profissionalizado, construindo escolas técnicas estaduais com recurso federal. Os institutos federais, só no Paraná nós temos 29. E lá, em União da Vitória, tem um em construção. São 15 milhões de investimentos só na obra. Equipamentos, quando somar tudo, vai passar de 30 milhões de investimentos só em União da Vitória. E a construção, foi o presidente Lula que convocou Rasca, deputado Rasca, a primeira Conferência Nacional de Educação no Brasil. Ele pegou o investimento na educação era 3% do PIB, de um PIB que era 1,4 trilhão. Hoje o PIB passa de 5 trilhões. Para concluir, deputado. Concluir, senhor presidente. Passa de 5 trilhões e se põe mais de 5% e quer chegar a 10%. Então, quero dizer, Vossas Excelências e a população que nos acompanha, concluir, senhor presidente. Para concluir. População que nos acompanha, quero dizer que não pode haver golpe e não haverá golpe.